Já. Tá. Eu vou deixar o chat aberto aqui também e vou falando, mesmo esquema de sempre. Tá joia? O... Bom, gente, eu separei um assunto aqui hoje para a gente falar, que é um pouco diferente da linha que a gente estava seguindo, que a gente estava falando especificamente de tags e aplicações mais práticas em relação ao site, a codificação do site. Aí hoje a gente vai tratar um assunto que é um pouco mais conceitual e abrange desde a concepção, a ideia de se fazer um site, até o produto pronto e nas mãos aí dos visitantes, então, do começo ao fim, tá bom? Então, para a gente falar sobre isso, vou falar sobre três coisas que, por fim, remetem ao mesmo significado, mas tem algumas formas diferentes de se falar. A gente tem que é a experiência na página de destino, a UX, User Experience, que é talvez a forma hoje mais fácil de se encontrar o assunto, por ser o termo mais pop atual, e usabilidade, que é um termo um pouco mais conservador, que é o fato de algo ser útil e a facilidade, a praticidade ou as dificuldades para se usar, tá bom? Bom, então experiência em página de destino é um termo específico do Google Ads, tá bom? Aí eu coloquei aí na tela a definição direto do Ads e compete a dos três pilares aí, né, quando a gente vai trabalhar com anúncios de forma geral, com campanhas nos veículos de publicidade do Google. Então, os três pilares que a gente tem é a relevância do anúncio, é a qualidade com qual o anúncio é escrito, ou a qualidade gráfica dos anúncios de display, ou a qualidade do vídeo quando se trata aí de uma mídia de audiovisual, tá bom? A taxa de cliques esperada, então, em meio a todos os anúncios, em meio a todas as ofertas, quanto se acha que você vai conseguir arrematar de cliques, então isso remete aí à concorrência de forma geral. E a última é a experiência no site, tá bom? Então, o Google espera aí que, uma vez que você consiga o clique, você efetive o seu objetivo por meio de uma experiência que seja agradável dentro do site, tá bom? Então, como o próprio Google fala, de forma geral, sites melhor organizados e textos que mais concisos em relação ao objeto que está se vendendo, ao que fala no anúncio, são sites que têm uma experiência um pouco melhor. Então, em todos os sites, por exemplo, que a gente faz o Google Ads, para as palavras-chave a gente consegue saber, o Google Ads passa essa informação para a gente, se a experiência do cliente é acima da média, está na média ou é abaixo da média, tá bom? Então a gente sabe que experiências aí abaixo da média são sites que precisam, de forma geral, estarem melhor organizados ou acho que caiu o foninho, né? Deixa eu prender de novo. Precisam estar melhor organizados ou com os textos aí de forma mais atrativa, de forma geral. Hoje, quem tem essas informações de forma mais ampla é o Marcelo, tá bom? Então, todos os sites nossos de ads é possível a gente saber, para as palavras-chave que ele está trabalhando, se a experiência no site está ruim ou boa, tá bom? Então, essa é a forma de analisar de acordo com o Google Ads, tá? Que a gente tem disponível para os clientes que fazem campanhas. User Experience, eu peguei um resuminho nesse site usability.gov, tá, que é um site americano, que ele tem aí uma definição bem, bem legal. Eu fiz uma tradução, mas está o site aí depois para vocês verem. Que remete a entender a fundo o usuário, suas necessidades, valores, habilidades e limitações, levando em conta
os objetivos do projeto, tá bom? Então, levando no nosso cenário padrão, que é o que a gente mais está acostumado com os sites que a gente vende para os clientes, a experiência do usuário, a UX aí, é todo esse processo que envolve a chegada no site, a navegação por meio de scrolling ou utilizando links, o visitante entende do que se trata e ele encontra o que quer e entra em contato, tá bom? Então, todas essas etapas que o visitante passa, tudo isso gera a experiência que ele tem com o site, tá bom? Então, o montante disso é a experiência dele com o site, tá bom? Aí, usabilidade, eu coloquei um conteúdo um pouco mais conceitual e que remete também ao desenvolvimento, como a gente trabalha hoje muito com dados, a gente está sempre pensando em relacionar a usabilidade com os dados. Mas antes dos dados em si, a gente tem que montar um primeiro projeto de qualquer forma, tá bom? Então, a gente tem um conceito que é aplicado por Garret, que é um autor de um livro, Elements of User Experience, que é um livro bem legal, e ele passa o conceito de como chegar aí da concepção de um projeto à sua maturidade, tá bom? Relacionado à ideia e, ao mesmo tempo, em relação à tecnologia do abstrato até chegar aí a um site concreto de forma geral. Então, ele passa uma linha aí com algumas etapas que vai desde as necessidades do usuário, os objetivos do site, aos requisitos do conteúdo, especificações funcionais, arquitetura da informação, design de interação, design da informação e o site em si, tá bom? Então, isso está totalmente ligado ao nosso processo de criação, então, desde conversar com o cliente, que é aí a parte de venda, a parte da coleta, para a gente conseguir aí sair da ideia para ir para um produto fechado de forma geral, tá bom? Eu coloquei uma citação dele aqui ao lado, que é muito interessante. O Garret, ele é dono de uma empresa de tecnologia, ele tem vários trabalhos nessa área de usabilidade, e ele que popularizou o termo Ajax. Então, o que a gente usa aí, o pessoal usa para todo lado, Ajax, 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 foi ele que criou. Antigamente, o Ajax foi feito pela Microsoft. E se falava XHTML, request, blá, 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 ficava sempre falando, descrevendo em 2, 3 linhas para falar a mesma coisa. Ele abreviou isso como Ajax e isso popularizou. E esses conceitos, essa base, são baseados em teses dele, tá bom? Aí eu coloquei aqui de acordo com a nossa realidade, para a gente ter uma ideia de como o site ser feito, do escopo de atuação e quais são aí as medidas que a gente tem que tomar de acordo com conceitos que precisam ser relevantes e levados em conta, que normalmente as pessoas passam batido, tá bom? Então, quando a gente pensa no site, a primeira coisa, há uma ideia e há um produto. Então, segundo Garret, isso precisa ser dividido em 2 pontos. Uma coisa é a ideia e a outra coisa vai ser o site em si. E ele começa com a parte de estratégia, que é a amarelinha lá embaixo, que já precisa ser pensado de acordo com 2 pontos. Então, o que o site precisa fazer para os seus donos, tá bom? Então, é a relação do dono do site com o site. Ele vai monetizar, ele vai gerar contatos, ele vai vender, ele vai conhecer pessoas novas. O que o dono espera do site. Esse é o primeiro lado. E o segundo lado, que está ali também no amarelinho do lado direito, é o que o site precisa fazer para quem vai usar. Então, a gente já começa aí com os 2 agentes principais, que, segundo o próprio Garret, normalmente não se pensa nisso, e é o primeiro passo para a frustração ao utilizar o site. Então, o que o dono espera com o site e o que o visitante espera.
Aí o escopo, você começa a organizar essas ideias. Então, em relação ao visitante, qual é a linguagem do público, o que eles sabem, então quais são as imagens que vão interagir com ele, quais são os vídeos, quais são os textos, como ele está acostumado a falar, agir, por isso que a gente pensa sempre em tentar coletar algum material em relação ao Google para ver como as pessoas digitam, como são as buscas delas, o que elas esperam nas buscas, para tentar entender esse público. E do outro lado, do lado esquerdo da tecnologia, os componentes e funcionalidades que vão ser usados para a aplicação do projeto. Então, como serão os links, como serão a exposição das imagens, das legendas e dos textos de forma geral. Uma vez que tem organizado isso, que é aí a parte da coleta de conteúdo, a gente começa a fazer uma divisão mais lógica do site. Então, de acordo com as ideias, de acordo com a coleta do que o cliente passou para a gente faz a ligação dos itens entre si. Então, seria praticamente o site link, como o conteúdo vai apresentar uma fluidez ao longo do projeto. Então, o cliente entra na inicial, aí ele vai querer ver produtos, ele vai querer ver serviços, ele vai querer ver por que ele pode confiar em você ou não. Ele vai fazer aí o benchmark, ele vai te comparar com outros, tá bom? Então, tem que ter uma divisão para atender o cliente. E na parte de tecnologia, se pensa numa fluidez natural entre esses itens. Então, vai ficar muita coisa na mesma página, vai dividir a página em diversos links, o caminho para se clicar vai ser natural ou dependendo das decisões, fica artificial para o cliente induzir ele a clicar algo ou não. E por fim, é o esqueleto, que é o roxinho, que já é a etapa de prototipação, tá bom? É a parte de layout, onde se imagina aí a movimentação, a fluidez e tentar levar o cliente para onde a gente quer, fazendo o protótipo, o esqueletinho dele, para chegar por fim aí a codificação das páginas, tá bom? Então você vê aí que tem 4 coisas legais aí. Se pensa na ideia do site, então quanto mais você vai amadurecendo, o que vai ter no site, o que você espera do site, de acordo com a tecnologia, que é o que você consegue usar para o desenvolvimento do site, pensando sempre no visitante, não pensando no que você está fazendo e está executando, porque é comum, quando a gente vai fazer a codificação de forma geral, a gente pensa nos recursos sempre voltados para a gente. Então, é um botão, eu consigo fazer esse botão? Esse botão tem um efeito, é uma animação, é diferente de outras coisas e tudo mais. A gente tende a centralizar na gente. E, na verdade, a gente tem que centralizar nos 2 pontos importantes, que é o dono do projeto e quem vai utilizar o projeto de forma geral, tá bom? Aí aqui eu coloquei uma citação dele, como eu vou passar esse PDF para vocês depois, tem um linkzinho se vocês quiserem conhecer mais o trabalho dele. E aqui essa citação que é muito interessante, que reforça o que eu falei, que tem aí essa frase dele, que é o que queremos obter com esse site e o que os nossos usuários querem desse site. Tá bom? Então são 2 perguntas que a gente tem que estar sempre em mente para não focar o layout, focar o design, focar o conceito no que a gente tem, mas sim no que as pessoas querem receber, tá bom? Esse é o princípio para fazer um produto útil de forma geral, e no nosso caso, um site, tá? Bom, aí, uma vez que a gente tem o site, a gente tem algumas formas de medir a qualidade. Aí aqui eu separei o mais tradicional, que é o Analytics, tá? Que é sempre bom, eu sei que a gente não tem o costume de ficar passando no Analytics, mas é interessante a gente sempre dar uma olhadinha nos sites, nos projetos que a gente desenvolve,
para a gente ter uma noção dessa qualidade, e eu separei aqui 3 métricas para ser mais preciso, que faz aí o Analytics ser útil para a gente para entender o comportamento dos usuários, tá bom? Então, o primeiro é uma taxa que o Analytics cria, ela é pronta, tá? Ela é um conjunto de índices, que é a taxa de rejeição, tá? Então, a taxa de rejeição é um coeficiente que determina quantas pessoas entram no seu site e já saem sem fazer aí uma interatividade mínima, tá bom? Sem consumir o mínimo aí do seu site. Então, provavelmente ele não entendeu sobre o que é o site, ele não navegou, ele não clicou em nada e já saiu, tá bom? Então, para cada segmento, a gente tem uma taxa de rejeição específica. Normalmente, se tem aí entre 40 e 70, tá bom? A porcentagem. Então, a gente vê que é sempre passivo de redução, tá bom? Então, a gente faz um site e a gente vai melhorando ele, a gente espera que a taxa de rejeição diminua. Quando a gente tem uma taxa de 50%, significa que a cada 100 pessoas que entram no site, 50 rejeitam ele, tá bom? E só 50 acessam o conteúdo. Então, a taxa de rejeição é um índice que é sempre interessante a gente ter o contato e também saber que ela tem que diminuir, tá bom? Não aumentar. O tempo na página já é um índice próprio, que é o quanto tempo o pessoal está dentro do site, tá bom? Então, a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa fica no site, mais ela tem chance de interagir, mais ela tem chance de entrar em contato e mais ela tem chance de absorver mais, consumir mais sobre o que o site passa, o que a empresa passa. Então, tempo na página é um índice que é sempre legal a gente ter em mente. Páginas que a pessoa fica pouco tempo, ou elas são páginas aí que são de transição. Então, por exemplo, você tem uma empresa que tem produtos e serviços. A pessoa clica em produtos e serviços, ela precisa escolher se ela quer ver serviços ou produtos. Essa página é uma página de transição, a gente quer que as pessoas fiquem pouco tempo. Só que uma vez que ela entra em serviços ou em produtos, a gente quer que ela fique bastante tempo. Então, o tempo na página também indica se a pessoa está encontrando o que ela quer. E páginas vistas. A gente trabalha muito mais com o conceito de multi-page do que one-page. Então, a gente está acostumado a trabalhar com diversos links, principalmente porque o nosso maior interesse é ter vários links no Google de forma geral. E quanto mais links a gente tem, mais a gente trabalha em cada página especificamente um assunto. E isso pode aí trazer para a gente o coeficiente páginas vistas como também um medidor de qualidade, porque quanto mais páginas a pessoa viu no site, mais ela se interessou e mais ela absorveu o conteúdo da empresa. Quando a gente fala de lojas virtuais, páginas vistas são produtos vistos, categorias vistas, buscas realizadas, então também, quanto maior esse número, melhor. Se a pessoa vê pouca coisa, é provável que ela esteja rejeitando o site. Então, são 3 métricas aí que é legal todo mundo entrar no Analytics para conhecer, até porque provavelmente vocês estão acompanhando isso, mas o Analytics mudou para a versão 4, que está sendo integrado ao Cloud, Marketing Platform do Google, e está todo diferentinho, então é bem legal também estar sempre entrando para ver que as coisas estão mudando. E está muito fácil achar a taxa de rejeição, o tempo na página e as páginas vistas de forma geral, tá bom? Isso em relação ao Analytics. Aí outras formas de medir a qualidade, o Google lançou no meio do ano passado o que ele chama de Core Web Vitals, que são coeficientes pré-determinados e instalados em ferramentas como o Lighthouse, no Search Console e também no Page Insights, tá bom? Onde ele determina aí, de acordo com a navegação, 3 itens que são fundamentais para gerar uma usabilidade sem pensar no conteúdo, pensando na forma como o visitante interage com o site. O primeiro é o LCP, que é o tempo de carregamento, tá bom? Então, não tem segredo nenhum. Quando o site
carrega em menos de 2 minutos e meio, 2 segundos e meio, é bom. Se ele está demorando mais, ele precisa ser melhorado. O feed é o tempo de resposta do site. Então, se a pessoa aperta algo, pinça algo ou arrasta algo e demora mais de 100 milissegundos para responder, seu site também precisa ser melhorado porque ele está deixando a interatividade da pessoa no vácuo, tá bom? O site não está respondendo ao visitante. E o último, o CLS, é o quanto o conteúdo é estável em relação à navegação. Então, se o conteúdo fica chacoalhando, se o conteúdo impede a navegação, tem bloqueios de navegação de forma geral. Aí eu vou passar por cada um dos três, mostrando itens que podem ser melhorados. E se você passar o Lighthouse e pesquisar um pouquinho lá nos resultados, você vai achar o CWV, que está relacionado aí ao Web Vitals que o Google criou, e é um parâmetro bem legal também para a gente seguir e influenciar a notinha ser verde, amarela ou vermelha também. Pessoal, carregamento. Carregamento eu acho que é um clássico, é o que a gente sempre fala, que a gente precisa do site sendo carregado sempre o mais rápido possível e ser mais leve possível por causa das conexões de celular de forma geral, para não gastar o pacote de dados e a pessoa não ficar impaciente. Então, o Google tem uma métrica para a gente que é de 2,5, tá bom? Isso precisa ser menor. A gente precisa saber que com as nossas hospedagens, de forma geral, a gente perde de meio a 1 segundo, tá? Então, o nosso conteúdo tem que ser de 1 a 1 segundo e meio aí para o carregamento, porque uma parte disso vai só para hospedagem, tá? Então, 6 dicas que são legais aí para o carregamento ser mais rápido. Minificar o código, tá? Então, tornar o código um pouquinho menor. Isso engloba você passar o minify no seu HTML, JavaScript, CSS, habilitar via htaccess para o envio ser por gzip ou outra compressão, tá bom? Para o conteúdo ir comprimido também. Isso remete também a você passar por HTTP2, tá bom? É o protocolo mais rápido, que tem mais espaço para passar o site e não perde tantos dados com protocolos. Então, zipar o código de forma geral, como a gente está acostumado, sempre gerar compactações, tá bom? Isso é importante. Remover dependências que são bloqueadores de renderização. Então, usar o async e o defer, que a gente também já comentou sobre isso, tentar buscar bibliotecas que sejam leves, tá bom? E ao mesmo tempo não deixar que elas bloqueiem a renderização, tentar dividir o CSS para o site também, não precisar carregar quilo de CSS. Por exemplo, usa 3 ícones do Font Awesome, você carrega 1000 ícones, tá bom? Então, tentar também ser compacto em termos de dependência. Usar tecnologias que são amigáveis, tá bom? Então, eu coloquei 2 aí que são legais, que é o AMP, a gente já fez algumas páginas AMP para alguns clientes, e Instant Article, que é o que carrega automaticamente dentro do Facebook, tá bom? Então, são tecnologias que apresentam metodologia, tá? Os dois são considerados um framework hoje, e eles apresentam tecnologia que permite a gente, são voltados para o carregamento mais rápido, tá bom? Otimizar imagens, tá bom? Então, a gente tem, por exemplo, o WebP hoje, que é um tipo de imagem muito mais leve. A gente pode comprimir muito o JPG, o PNG, usar só quando o fundo é realmente transparente, porque o PNG você não comprime, você reduz a quantidade de cores. E se você reduzir muito a quantidade de cores, a imagem fica ruim. Então, se não tem um fundo transparente, partir para o JPG e vetores de forma geral também tentar usar o SVG. Então, trabalhar de forma mais inteligente com as imagens, usar recursos de CDN de forma geral. Então, usar CDN para imagens, usar o Cloudflare,
E usar aí bibliotecas em CDNs rápidos e confiáveis também ajuda, tá bom? Principalmente na hora de programar, para você não ficar instalando dependências de forma gerais em sites que são simples. Você usa aí o CDN para baixar essas bibliotecas automaticamente, sem precisar colocar elas de forma local. E trabalhar o cachê de forma geral, tá bom? Então, hoje tem tecnologias bem fortes de cachê. A gente aplica bastante o cache direto no htaccess, então para a pessoa salvar CSS, salvar JavaScript, salvar imagens. Então, por exemplo, uma vez que o logo está no cachê, a pessoa viu 5 páginas, ela vai carregar o logo só a primeira vez. As outras 4 vezes vai estar direto no cachê, tá bom? Então, abordar isso, tentar estudar isso, porque com cookies, por exemplo, tem como você fazer isso ficar muito rápido. Então, por exemplo, você pode pegar todas as imagens do site, converter para a base 64 e colocar dentro de um cookie. A pessoa baixa esse cookie, ela vai navegar como se estivesse na velocidade da luz, mas na verdade todas as imagens já estão no cookie, no computador dela, tudo em um arquivo só. Então, a gente tem que sempre estar pesquisando, porque tem formas de ir muito longe nisso, e quanto mais o carregamento for instantâneo, melhor, tá bom? Esse é o LCP. O segundo, que é o feed, é relacionado à interação, e eu acho aí que tem passos muito legais que a gente pode dar, tem os que a gente já faz, mas eu passei aí em 7 itens que pode ajudar isso. Então, o primeiro problema do feed é quando não há nenhuma resposta para algo que a pessoa esperava. Por quê? Porque o site, o design do site não está intuitivo em relação ao que é link e o que não é. Então, se a pessoa clica, por exemplo, numa imagem esperando que algo vai acontecer e não acontece, o tempo de interação é infinito, tá bom? Aí você tira 0 nesse quesito. Então, ser muito claro o que é link e o que não é link, porque não há nada mais frustrante que você ficar selecionando as coisas e nada acontece, tá bom? O 2 eu coloquei cuidado com as imagens, que normalmente é o que mais causa confusão. Às vezes a pessoa quer fazer algo em relação à imagem e ela não consegue fazer nada. Carregar dependências de fundo para a interatividade ser mais rápida. Então, por exemplo, você vai ter uma galeria que tem zoom, e na hora que a pessoa aperta para ver a imagem, é aí que você vai carregar a galeria, JavaScript e tudo mais. Isso é um processo muito moroso. Então, essas coisas têm que ficar sendo carregadas de fundo para que a interatividade seja instantânea, tá bom? Quando não é possível ser instantâneo de forma geral, ter avisos de carregamento. Então, a pessoa clicou em algo e você sabe que aquilo não vai acontecer na hora, coloca uma mensagem de carregando, coloca um ícone de loading, desfoca a tela para mostrar que depois algo vai acontecer, precisa fazer alguma coisa, tá bom? Não deixar o visitante nunca sem o sentido da fluidez orgânica do site, tá bom? Tem que sempre estar acontecendo algo. Eu coloquei aqui eventos intermediários que são sempre bons. Então, por exemplo, a pessoa vai mandar o formulário, apertou no botão do formulário, uma vez que apertou, o botão pode, por exemplo, ficar disable, ficar desativado, e o nome dele muda para carregando, enviando sua mensagem, tá bom? Então, ao invés de apertar, a pessoa não sabe o que está acontecendo, se está carregando, aguardando, ter aí barras de progresso, mensagens de carregamento de forma geral. Outra coisa que é legal e está muito na moda é ter esqueletos, tá bom? Por quê? Porque para tudo isso é para deixar o carregamento menos penoso quando ele é necessário. Então, esqueletinho da imagem antes dela carregar a própria imagem, esqueletinho de texto, esqueletinho dos buracos, dos blocos, tá bom? Isso tudo é bem legal também para deixar o carregamento menos penoso. E, por último, desenvolver o layout pensando que a pessoa vai fazer 3 coisas, tá bom? Eu coloquei o clique, que é um clássico, mas a gente sabe que, na verdade, é selecionar, né? É apertar para selecionar. Então, ele pode apertar, ele pode arrastar e ele pode pincelar, tá bom? Fazer o movimento de pinça. Então, sempre que a gente for fazer o layout, a gente tem que pensar nessa interatividade que o visitante vai estar tentando fazer essas 3 coisas. Então, ele vê algo e quer ver maior, ele vai
pincelar. Ele quer navegar, ele vai apertar. E ele quer descorrer, ele vai arrastar, tá bom? Então a gente tem que estar sempre pensando que a pessoa faz essas três ações de forma primordial. E o feed é gerar uma experiência legal sempre que a pessoa interage. O último, que é o CLS, é o clássico aí que separa é um clássico que separa a web dos aplicativos. Porque uma vez que você abre o aplicativo, ele fica lá o logo do aplicativo e depois abre e você anda no aplicativo. A web, você clica num link, a página vem sendo arrastada, então carrega uma imagem, depois outra coisa e vai arrastando o conteúdo por causa desse carregamento que é todo exposto, tá bom? Isso é ruim, tá? Então esse parâmetro CLS é o quanto o conteúdo carrega com estabilidade. Então eu coloquei até um exemplo aqui, por exemplo, que está carregando um site e a pessoa vai clicar no botão, na hora que ela vai clicar, apareceu uma imagem em cima e o botão foi lá para baixo, desapareceu. Ele não sabe onde está o botão. Por quê? Porque a imagem não tinha carregado ainda, só tinha carregado o texto, o botão e o CSS. Então, isso é ruim também, tá bom? A experiência moderna, para a gente ter uma web mais próxima dos aplicativos, você tem que discriminar o tamanho das coisas, tá? Então eu coloquei aqui 4 pontos aqui de formas de corrigir isso. O 1 e o 2 são as imagens ter o tamanho declarado. Então você não pode deixar o buraco e depois a imagem aparece, que é o que eu coloquei no exemplo aqui. Então você tem que discriminar, olha, no desktop essa imagem tem 600 por 300. E no mobile ela tem 300 por 300. Então quando for carregar, vai ficar já o buraco e o texto aqui, a pessoa sabe que aqui vai ser carregada uma imagem, tá bom? Então não pode nem desde não ter o buraco e a imagem aparece magicamente, e nem ter o tamanho do buraco do tamanho errado, tá? Então, por exemplo, tem um preview que é pequenininho, aí na hora que carrega dá uma tremida, sabe? Então, o tamanho das imagens são todo, por exemplo, o placeholder lá com 200, por exemplo. Você deixa aquilo lá tudo com tamanho fixo, só que as imagens vão carregar com outros tamanhos. O site vai ficar chacoalhando enquanto carrega. É isso que não pode acontecer, tá bom? Outra coisa, vai carregar conteúdo assíncrono, conteúdo, por exemplo, o mapa, você tem que discriminar também no tamanho do div o tamanho desse mapa, tá bom? Para carregar ali o mapa certinho. Então a ideia é que quando carregou o CSS, a página já tem o seu tamanho definida, ela não vai ficar chacoalhando enquanto ela carrega, tá bom? Então esses são os 3 princípios aí do Core Web Vitals, tá bom? Se vocês pesquisarem isso no Google, vai ter conteúdo pra caramba sobre isso. Velocidade que carrega, tempo de resposta em relação à interatividade e a estabilidade da página enquanto se navega, tá bom? Esses são os 3 pontos da ótica do Google. Aí eu coloquei aqui algumas dicas de usabilidade de acordo com os sites, com o que a gente faz e melhorias para a gente, tá bom? Então, o primeiro ponto, que é sempre legal a gente pensar, que é o que está aí em consonância com o que a gente falou, das teorias lá e tudo mais, de usabilidade, é para quem é a página, tá bom? Então, você vai fazer um layout, você vai começar a desenvolver algo, ou você está fazendo as páginas subsequentes, as páginas internas, o escopo do site, é sempre legal pensar o que o visitante está querendo com aquilo. Eu coloquei aqui 3 exemplos, e a gente tem 3 páginas legais e diferentes, para entender aí também a busca e o que a pessoa quer. Então, por exemplo, uma busca por desentupidor em Rio Preto. A pessoa precisa de um serviço e tem imediatismo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o nosso cliente e já tem os dados para entrar em contato logo. Então, é uma necessidade em tempo real. Por exemplo, está vazando tudo lá na casa, no apartamento, e a pessoa vai lá rapidinho, desentupidora, logo quer entrar em contato logo. Isso é diferente de uma pessoa, por exemplo, que busca escola de teatro, que ela está querendo conhecer escolas
e ela está fazendo comparações, tá bom? Ela está fazendo o que a gente chama de benchmark. Então, ela vai ver vários sites de escola para escolher qual é o melhor. Nesse caso, a apresentação, a qualidade da apresentação vai influenciar diretamente, tá bom? Então, já é um conteúdo com uma preparação onde o design vai agregar valor porque vai refletir a aparência da empresa, tá bom? Então, para quem é a página, para quem quer conhecer melhor uma empresa, uma escola e tudo mais, e vai comparar com outras. E por último aqui, por exemplo, eu coloquei quem procura cassação da CNH provisória, tá bom? A pessoa precisa de uma informação, ela busca uma informação. Então, é comum que tenha aí uma densidade maior de textos, porque a pessoa está querendo consumir informações de forma geral, tá bom? Ela está procurando um artigo, aqui eu coloquei o exemplo de uma página personalizada nossa, tá? Então, o primeiro passo, para quem é essa página? Ela quer resolver um problema para agora, ela está comparando com outros, ela quer ser surpreendida com uma apresentação de uma empresa, ela quer conhecer uma empresa, ela está buscando informações, ela está construindo conhecimento. Saber para quem é a página é o primeiro passo. O segundo passo, que é uma dica que eu acho que é algo bem atual, é aproveitar bem a primeira borda do site, tá bom? Então, eu coloquei aqui 2 exemplos, por exemplo, de um carregamento um pouco desastroso, onde não se fala nada e ainda meio torto na primeira borda do site, e outro carregamento onde na primeira borda a gente já tem uma imagem, um texto e um botão de call to action. Então, a diferença entre os dois. Aqui a pessoa precisa arrastar para tentar entender alguma coisa, e aqui a pessoa vai arrastar quando quiser ver mais coisas, tá bom? É o aproveitamento bom da primeira borda. A gente faz a nossa base dos layouts desktop, só que é legal a gente ter em mente que essa primeira borda no mobile é onde aí a gente pode diminuir a taxa de rejeição ao apresentar um conteúdo que seja interessante e bem aproveitado, tá bom? O 3, eu coloquei um exemplo de um cliente porque eu acho que é o que a gente faz muito bem. Entretanto, a gente vê na internet aí afora que não é todo mundo que aplica isso. Que é a facilidade para entrar em contato, tá bom? Então, normalmente você gosta do conteúdo, você está achando interessante, só que você não faz ideia de quem é, de onde como falar com esse pessoal, falar com quem. Então, aqui eu coloquei um exemplo bem legal de um site que a gente fez, que na mesma primeira borda, que já entra de acordo com o que eu falei anteriormente, já tem 1, 2, 3, 4 botões aí legal, onde 3 já são o call to action, tá bom? Então, se a pessoa quiser entrar em contato, é sempre fácil, tá bom? Principalmente por a gente deixar o botão fixo aqui embaixo do WhatsApp. Então, facilidade para entrar em contato é sempre algo que a gente tem que levar em conta também. Eu coloquei aqui esse daqui de espaçamentos e acabamentos no celular, porque é um clássico do problema do Bootstrap, tá bom? Porque como a gente aplica o responsivo, onde a gente faz o layout, aí quando a gente achatar, as coisas ou vão ficar achatadas ou vão empilhar, pode acontecer muito isso daqui. Então, são problemas clássicos, tá bom? Por exemplo, o logo no desktop tinha um tamanho bom, só que no mobile ele fica muito grande. Então ele ocupa um espaço grande da borda. Então o logo no mobile tem que ser pensado especificamente para o mobile. Tem que entrar no celular e ver se o logo está proporcional ou não e diminuir ele, deixar ele usar outra versão, deixar ele ok para o header no mobile. Aí depois, esse é outro clássico, que é banner, slider, hero, image, é algo grande que a gente tem logo depois do header na página inicial principalmente. Então a gente tem o desktop, que é todo empoderado aí, traz aquela apresentação legal para o site. Chega no mobile, esqueceu de mexer nele, ficou tudo minúsculo, pequenininho, sem dar para ler, porque ele pegou uma imagem que normalmente é 1020, 1140, 1920, 1440, e achatou isso. Os escritos ficaram tudo bem pequenininho e não dá para entender nada, tá bom?
Então, o banner é algo que a gente tem que olhar no celular se dá para aproveitar ele ou não. É melhor que não tenha do que ter ele todo pequenininho. Então está escrito na imagem, temos os melhores produtos. Aí achatou, fica lá que você precisa de uma lupa. Temos mesmo bem pequenininho com os botões tudo minúsculo ali, e gera uma experiência muito ruim. E o Bootstrap também, a gente colocou 3 colunas. O que vai acontecer no Bootstrap? Essa vai ficar em primeiro, essa em segundo, essa em terceiro, um em cima do outro. Chegou no celular, colocou para ser uma coluna só, essa imagem ficou gigante. Então, que você esperava uma exibição pequena aqui, ficou gigante aqui. Então, pensar no espaçamento entre as coisas e no acabamento no celular, para quando a gente usar uma resolução pequena, ficar tudo coerente, tá bom? Objetividade no conteúdo. Eu sei que o conteúdo, quem passa é o cliente, na maioria dos casos. Mas a gente pode usar de criatividade para ter alguns elementos um pouco diferentes e exibir de uma forma mais interessante, tá bom? Então eu coloquei que, por exemplo, o cliente passa um texto corrido, isso é muito sem graça, né, em termos de interatividade. A gente pode usar outras cores, títulos, subtítulos, citação, listas, pictografia, ícones, para tentar deixar aquele conteúdo mais leve e menos denso também, tá bom? Então, pegar o conteúdo do cliente e processar para ele ser mais objetivo também é algo legal. O 6 compete um pouco à criação de composição de artes, que é tentar gerar originalidade, tá bom? É que o conteúdo ser um pouco mais original. Então, ao invés de pegar uma imagem pronta no FreePic ou outro site, que é totalmente genérica, igual, por exemplo, esse cara aqui, provavelmente vocês já viram ele no mercado, na construtora, na plantação, na indústria, a cara dele tá em todo lugar, e normalmente os sites também são bem cara de pau, porque coloca nós somos únicos, somos especialistas nisso, somos os melhores, e tem essa imagem aqui, que quem vê isso e lembra que foi lá no Mufato, viu a cara do cara lá num banner também, vai falar, isso é muito broxante. E aqui eu coloquei o exemplo do Foot Marketing, por exemplo, que igual esse estádio de fundo, também provavelmente é de uma galeria, esse jogador também, mas se fez uma composição que aí dá uma experiência de originalidade, tá bom? Então, tudo que a gente mudar um pouquinho, às vezes muda a cor, mistura imagens, mistura componentes, a gente consegue fazer a experiência ser mais única, tá bom? E isso é importante nos sites de forma geral. Fugir dos sorrisos padrão e deixar ele lá sozinho, mostrando que é algo realmente nada exclusivo, para uma composição aí que torne, dê um pouco aí a empatia, a cara, a identidade visual da empresa para o layout. Outra dica de usabilidade que está um pouco mais ligado à programação, que é URL e títulos intuitivos, tá? Principalmente hoje que se passa muito conteúdo por WhatsApp, por redes sociais e tudo mais, a experiência do visitante pode estar além da página, tá bom? Então, tentar caprichar nas URLs, tá bom? Para elas virem legais e falar bem sobre a empresa, os títulos com determinada propriedade e a descrição que também se usa dentro das meta tags, também tentar tornar interessante o assunto para a pessoa visitar, tá bom? Então aqui eu coloquei, por exemplo, um exemplo feito nas pressas sem pensar, que só colocou o título sobre, a página sobre da empresa, que além de tudo está escrito errado, e a URL fez meio sozinho, sobre da empresa, tá bom? Contra aí um exemplo, por exemplo, que é sobre a empresa, que pode estar dividido em tópicos, aí aqui fala da história, aí aqui um pouquinho da história, e uma divisão de URL aí mais sinérgica também, para a pessoa entender aonde ela está, a ideia de diretórios e tudo mais, tá bom? O 8º é algo que a gente faz muito pouco, tá? Pausa para água, né?
que são maus redirecionamentos, tá bom? Então, aqui, o que a gente tem que pensar? Ou começar a pensar. A gente é responsável por toda a experiência dentro do domínio, tá bom? Então, uma vez que a pessoa está, por exemplo, dentro de ecowebdesign.com.br, você é responsável pela experiência dele ali dentro. Aí eu coloquei aqui exemplos de maus redirecionamentos, por exemplo, o 404, que é documento não encontrado. Não acontecer nada, tá bom? Então a página fica em branco e nada acontece. A gente é responsável por isso, porque a pessoa está dentro do nosso domínio. Pode ser pior, tá bom? Porque pode mostrar um erro padrão do Apache, que mostra que não foi encontrada aquela URL, mostra mensagem para a gente em inglês e a gente tinha que tratar em português, então gera uma experiência muito frustrante aí em relação ao domínio da empresa. E outro aqui, que é um cenário bem legalzinho que eu coloquei, que é redirecionar os 404 para uma página falando que não encontrou aquilo, mas que tem outras coisas que a pessoa pode achar legal, tá bom? Então, maus redirecionamentos também são exemplos de problemas de usabilidade, tá? O Joe colocou aqui algo interessante sobre as imagens, que é um fato de contextualização, né? Então, tentar aí aplicar aspectos regionais para o conteúdo também ficar em sintonia com o visitante, culturalmente e regionalmente, né? Então, por exemplo, está fazendo o site da Coberture, tem as telhas, vai lá e pega um telhado de madeira das gringas, que nem tem telhado de madeira, nada, e coloca lá no site, não tem nada a ver. Então, tentar contextualizar, normalmente é legal que o cliente passe imagens, caso ele não passe, tentar achar próximas da nossa realidade. Legal, Joe, valeu. E o 9 são recursos de navegação de forma geral, porque a gente pode estar fazendo o site, a gente sabe de onde a gente vê, a gente sabe para onde vai, a gente sabe o código das páginas, mas o visitante ele pode ficar perdido. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos na mesma tela, só para ter uma ideia em relação ao artigo, é lógico que aqui está muito denso, mas a página ter título, a página ter breadcrumb para a pessoa entender em que nível ela está dentro do site e compete ao quê. Botão de voltar, que pode ser feito, por exemplo, até por JavaScript, para ser o mesmo do voltar do navegador. Um índice de conteúdos. Compartilhar, se a pessoa quiser passar com os amigos, a gente sabe que essa imagem aqui sempre remete a compartilhamento. Botão de conversa, que a gente sempre coloca nos sites, mas tentar sempre dar ideia da onde está, tá bom? Então, foi para o sobre e não está mais na inicial, tá descendo, ó, eu estou dentro de um serviço que é de uma categoria, de uma subcategoria. Quanto mais a pessoa entende onde ela está, mais confortável ela fica em todo o processo de navegação, tá bom? Aí aqui o último, que é a usabilidade, também fala um pouco, entra um pouco extra site e também passa um conceito mais atualizado, tá bom? E mais moderno em relação aos sites, que é suporte a outros tipos de canais, tá bom? E também não deixar o usuário não esquecer ele mesmo que seu site fique offline, tá bom? Então hoje já tem scripts, por exemplo, muito atuais para você detectar se a conexão do cliente caiu ou não, tá bom? Então se você tiver um script desse, a pessoa caiu, você manda uma mensagem para ela, olha, quer continuar por telefone porque você está sem conexão. É algo que gera uma experiência surpreendente, tá bom? Então, ao invés de aparecer o dinossaurinho, ficar carregando infinito e tristezas aí de ter caído, você avisa para a pessoa que ela está com problema na conexão e mostra que, olha, vamos continuar por telefone, tá bom? Então, isso está totalmente ligado à experiência. Lembrar que a gente tem muitas outras mídias que também são compartilháveis, são digitais e podem ser interessantes. Então, tem muita gente que gosta de uma apresentação de um catálogo em PDF.
de uma imagem, de apresentação, de um vídeo. Então, também deixar recursos que a pessoa, mesmo fora do site, você deixou arquivos no computador ou do celular dela, tá bom? Então, ela deixou o site, mas ela tem sua apresentação em PDF, ela pode passar para os outros, ela pode ver mesmo sem estar no site, tá bom? E outra aqui que seria mais uma malícia, mais clientes aí que têm a esperteza de ter grupos de WhatsApp para mandar oferta, mandar notícias, convites para entrar no grupo, seja no Facebook, seja no WhatsApp, mas também formas de levar essa experiência além do site, tá bom? Então é sempre legal pensar nisso, que tem o site, mas a experiência, tudo que envolve antes dela chegar até depois dela sair, tá bom? Que está totalmente ligado à experiência no negócio de forma geral, tá bom? Então, pessoal, são 10 dicas aí de usabilidade, alguns conceitos para a gente tentar crescer nessa área. Eu vou passar lá no WhatsApp depois alguns linkzinhos legais que eu usei para pesquisa, para a gente estudar, que eu acho que isso está totalmente relacionado a tudo que a gente faz, desde a venda até o pós-site, o que está acontecendo com o site depois que passou por todo o processo de desenvolvimento. Tá bom? Gostaram? Show de Vários, bola. vários likes. Gente, então é isso. Tem outra reuniãozinha já.